E aí, beleza? Joe é um empresário e acorda em uma cela estranha com um moinho no meio. Ele imediatamente vomita, pois não sabe onde está e nem como foi parar ali, e seu telefone está desaparecido. As paredes são altas e a única porta é pesada e trancada. Ao começar a gritar por ajuda, ele ouve uma voz vindo do duto de ar, dizendo para ele ficar calado. E o sujeito logo percebe que Joe é novato e explica como funciona. Joe foi dopado e se sentirá muito deprimido devido aos efeitos colaterais, e ele diz que no dia seguinte será mais difícil. Só que não explica mais porque precisa voltar ao trabalho. Joe tenta pular as paredes, mas sem sucesso, porém ele ouve assobios do lado de fora e vê alguém deixando comida e água pela abertura da porta. Joe imediatamente pede ajuda, explicando que tem uma esposa grávida para cuidar, mas o homem simplesmente o ignora e fecha a abertura, machucando sua mão. Ao cair da noite, Joe decide enfaixar a mão com a gravata e come a comida que deram a ele. Mais tarde, uma luz na parede e uma voz de inteligência artificial dá boas-vindas a Joe a algo chamado treinamento avançado de carreira. A IA não responde a nenhuma pergunta de Joe e o logotipo na parede desaparece, deixando apenas alguns números, e Joe já acha que está quebrado. Mas o funcionário responde que é assim que a máquina funciona, mas não é para o benefício dos funcionários. E os números são, na verdade, contagem regressiva para meia-noite. Joe implora por mais informações, mas todos os outros trabalhadores começam a gritar com ele porque querem dormir. E nesse momento ele também percebe que tem mais vizinhos. E segundo eles, todos que irritaram a empresa de alguma forma estão ali naquele moinho. E Joe descobre que faz parte da Mallard, a empresa que ele trabalha. Joe vai dormir, mas acorda à meia-noite quando ouve barulhos. Descobre que um funcionário está sendo levado para ser demitido. E pelos sons dos seus gritos, o processo é doloroso até a morte. Joe tenta tapar os ouvidos enquanto a voz da inteligência artificial diz que isso faz parte de um caminho harmonioso para o bem-estar da empresa. Na manhã seguinte, o guarda traz mais comida a Joe e diz que as celas devem ser mantidas impecáveis ou os funcionários serão punidos. Há um buraco no canto da cela para ser usada como banheiro e todo o lixo deve ir para lá. Na verdade, Joe joga embalagens vazias de comida e que também cheira muito mal, então Joe percebe algo no chão. Depois de limpar a sujeira, leva um susto ao descobrir que há um crânio ali, e o vizinho confirma que outros funcionários já morreram naquela cela antes. Joe se recusa a acreditar que uma empresa tão poderosa poderia encobrir tantas mortes, mas o vizinho explica que isso estava incluído nas letras miúdas do contrato que assinaram, mas como ninguém lê, portanto a empresa tem consentimento deles. A IA começa a falar com Joe, que grita com ela, dizendo que trabalhou 10 anos para a empresa e não merece isso. Um alarme soa para fazê-lo parar de gritar. E a IA diz que hoje começou seu seminário de treinamento avançado de sua carreira. Explica que a produtividade de Joe caiu nos últimos meses, pois ele usou muito tempo de trabalho para uso pessoal, o que causou declínio no desempenho do seu trabalho. Este novo emprego deve ajudar Joe a se tornar um funcionário melhor, explicando que o trabalho começa às 6 da manhã e termina às 10 da noite. O resto do tempo, Joe pode fazer o que quiser. E o seu trabalho consiste em apenas empurrar o moinho. E ele ganhará 1 ponto para cada volta completa, e todos os dias ele deve atingir uma cota diária de 50 voltas. E se falhar, será punido. No final de cada dia, o funcionário com menos pontos será demitido, mesmo que tenham atingido a cota. Joe fica desesperado e se desculpa por gritar, pedindo para ir para casa porque precisa ver sua esposa que está grávida. E o vizinho diz que isso é inútil de tentar. A empresa simplesmente não se importa com eles e ninguém deixa este lugar até que a meta seja cumprida. E aconselha Joe a trabalhar e se concentrar em sobreviver. Então Joe começa a trabalhar no moinho e é difícil no início porque a máquina é antiga e enferrujada. Joe precisa de muita força para completar a primeira volta e quando consegue, a IA parabeniza e toca um bônus para Joe. Joe passa o dia todo empurrando o moinho sobre o sol forte e comendo a pequena quantidade de comida e água que lhe dão. A IA continua tocando anúncios sem parar enquanto Joe trabalha, e quando Joe vai dormir, consegue ouvir o pior funcionário do dia sendo demitido, e a inteligência artificial toca ainda mais anúncios. Na manhã seguinte, Joe toma café enquanto conversa com seu vizinho, questionando qual será o sentido de ter uma cota se alguém é demitido de qualquer maneira, que é a mesma coisa de ser punido por não alcançá-la. O vizinho
vizinho diz que o suficiente não é o que a Mallard quer, a empresa quer muito mais do funcionário. E quando ouve que Joe atingiu uma cota de 100 voltas, pede para ele não contar para ninguém, senão os outros tentarão ultrapassá-lo. E aconselha Joe a trabalhar para sobreviver, mas não muito, senão a empresa irá cobrar isso todo o dia, sempre aumentando sua cota. Quando Joe começa a trabalhar na cota do dia, Joe começa a pensar em sua esposa, Kate, que conseguiu uma casa nova para eles terem uma vida melhor. Kate se sentiu um pouco receosa porque o lugar era muito caro dado pela empresa, mas Joe disse que era por isso que ele trabalhava e não era para ela se preocupar. Ela também tinha uma consulta com o bebê e lembrou a Joe de tirar folga, o que foi difícil para ele. E Kate não estava feliz com ele só trabalhar e não se importar com a família, e que isso iria ficar ainda mais difícil quando o bebê nascesse. De volta ao presente, Joe termina seu dia de trabalho com uma cota de 150 voltas e ouviu repentinamente o guarda batendo na porta. Joe ficou assustado no início, mas o guarda o fez tirar as roupas e abriu uma porta. Joe entra e o molham com água e o sabonete será usado apenas por alguns segundos, e depois o manda de volta para sua cela. À medida que os dias passam, Joe continua trabalhando duro no moinho, sendo exaustivo sobre o sol escaldante. Às vezes ele conversa com seu vizinho e acha que o moinho não serve para nada e estão apenas trabalhando pelo simples fato de trabalhar. Conforme o calor piora, Joe bebe toda a água que tem, mas o vizinho explica que não darão mais comida nem água apenas para mantê-los vivos. Se Joe quiser beber mais água, ele precisa urinar nas garrafas e escondê-las atrás do pilar, e depois do trabalho filtrá-las com o seu sapato para poder beber. Joe fica enjoado com a ideia, ainda mais que tem Jordans no pé, mesmo quando o vizinho aponta que a Mallard só quer saber onde eles irão até serem demitidos. Joe volta ao trabalho e continua pensando em sua esposa. Ele lembra do dia em que ela estava muito preocupada com as contas do hospital e ele prometeu que trabalharia mais para pagá-las. Quando Kate disse que ele não poderia fazer isso sozinho, Joe tentou impedi-la de voltar ao trabalho, pois corria risco de perder o bebê. Mas ela sabia que se ela não trabalhasse, eles também iriam perder a casa. A Mallard havia prometido uma promoção para Joe por anos e nunca cumpriu com a palavra. E de volta ao presente, no final daquele dia de trabalho, Joe desaba de exaustão. A IA o parabeniza por atingir a cota excepcional de 370 voltas. E enquanto recupera o fôlego, Joe percebe que no canto do moinho, um trabalhador anterior esculpiu a palavra Alex. Ele pergunta ao vizinho sobre isso e descobre que Alex foi o único cara que conseguiu sair do moinho. No dia seguinte, Joe ganha um presente especial da empresa por sua cota excepcional, uma caneta escrita seu nome. Joe fica furioso, pois uma caneta ali não tem serventia, e percebe que mudaram sua cota agora para 370 voltas. Joe fica ainda mais furioso e mostra suas mãos feridas e tenta explicar que não pode fazer isso de novo, mas a inteligência artificial apenas diz que os humanos precisam de um pequeno empurrão para progredir. Joe joga a caneta na parede enquanto insulta a empresa e depois ele começa a trabalhar e percebe que não recebeu um ponto quando completa uma volta, e há um pequeno X no seu relógio. O vizinho explica que o X significa que Joe recebeu uma penalidade e agora levará 2 voltas para marcar apenas um ponto. Se ele receber outro X no futuro, serão necessárias 4 voltas, depois 8 e assim por diante. Sem outra escolha, Joe começa a trabalhar extra, pois agora precisa atingir a cota e terá que fazer 740 voltas. No entanto, eventualmente ele fica inacreditavelmente exausto e desiste. Quando o vizinho verifica que ele precisa fazer 740 voltas, o homem começa a gritar com Joe, dizendo que ele irá matar todos os outros funcionários. Nesse momento, a inteligência artificial anuncia que o dia de trabalho acabou e que Joe não atingiu sua cota diária, então Joe fala da sua penalidade. No entanto, a IA diz que Joe decepcionou seus colegas de trabalho e que ele precisava de uma motivação adequada. De repente, o perfil de Kate aparece na parede e a inteligência ameaça sequestrá-la para trabalhar no moinho também. Então Joe implora por perdão e promete atingir sua nova cota no dia seguinte. Então a IA aceita sua palavra e explica que ele perderá a penalidade se for bem sucedido. A voz também oferece um token adicionando um desafio adicional. É uma luz vermelha enorme que aparece no teto. Entre os gritos da meia-noite,
quente e a luz vermelha, Joe não consegue dormir aquela noite. Mas no dia seguinte, ele usa seu terno para cobrir o cabo do moinho para que suas mãos não doam, tanto enquanto trabalha ainda mais duro sobre a luz vermelha. É um processo terrível e enlouquecedor que faz Joe começar a sentir que está perdendo a sanidade. Ele vê uma alucinação de si mesmo que zomba de Joe por ainda acreditar que o trabalho árduo o levará em algum lugar. Quando a alucinação começa a falar de Kate e o bebê, Joe se motiva a continuar e atinge a cota no último segundo antes do tempo acabar. A IA anuncia que removeu a penalidade e a luz desaparece. Na manhã seguinte, Joe acorda com a inteligência lhe dando um novo sinal, um vídeo curto de Kate no hospital com o bebê. Joe chora por ser pai, mas também está percebendo que está perdendo muito tempo ficando no moinho e os seus dias importantes estão passando. Joe pergunta ao seu vizinho detalhes sobre como Alex escapou porque ele quer tentar também. Inicialmente o vizinho não quer falar, mas ouve Joe falando que quer conhecer o seu bebê e ele então se sente mal porque no seu caso teve tempo de ficar com seus filhos antes de ser arrastado até lá. O vizinho quer que ele seja um bom pai, então diz a Joe para verificar o ponto cego na parede atrás da coluna. Joe percebe que há uma área circular na parede, o que significa que alguém fez um buraco ali em algum momento. Então ele pega a sua caneta e começa a usá-la para cavar a parede, percebendo que foi mal feito e é bem frágil. Muitos dias se passam, Joe está exausto, mas não desiste. Durante o horário de trabalho, ele cumpre sua cota e no seu tempo livre cava o buraco. Alguns dias depois, o buraco é grande o suficiente e Joe pula dentro para rastejar para fora. Ele sai em uma área escura e tenta encontrar o caminho, mas é encoado pelo guarda. Joe é nocauteado e quando acorda mais tarde, se encontra de volta em sua cela e o buraco foi preenchido novamente. Nesse momento, a IA o repreende e prossegue com uma punição. Eles aumentaram a cota de Joe para 1000 voltas e o vizinho tem uma perna quebrada pelo guarda. Joe tenta se desculpar, mas o cara continua reclamando porque agora não pode trabalhar e comenta sobre o fato de que ele não tem controle aqui. Segundo ele, são algoritmos que controlam todo lugar. E o vizinho se sente mal porque foi ele que projetou o sistema enquanto trabalhava na TI da empresa e diz que os humanos não podem argumentar com inteligência artificial. No entanto, isso dá a Joe uma ideia. Se o computador realmente segue as regras, então se ninguém trabalhar, todos terminam o dia sem pontos e o empate deveria significar que ninguém morreria. O vizinho acha perigoso, mas Joe aponta que eles não têm nada a perder. Ele sobe no topo de seu moinho e faz um discurso sobre o fato de que o trabalho árduo não os levará a lugar nenhum. E nesta empresa eles só são tratados como lixo e também aponta que se não trabalharem, não morrerão, sendo um verdadeiro sindicalista propondo uma greve. Logo, todos os funcionários concordam juntos e quando o dia de trabalho começa, ninguém se move. Joe está feliz porque acha que venceu. No entanto, quando o dia está prestes a terminar, a inteligência artificial anuncia que qualquer pessoa sem pontos morrerá naquele lugar. Isso aterroriza os funcionários e eles imediatamente voltam a trabalhar, ignorando os apelos de Joe, dizendo que não morrerá por causa dele. Até o vizinho de Joe diz a ele que seu filho tem sorte de ter um pai tão bom, mas se ele quiser conhecer o bebê, deve fazer o que for preciso para sair. Sem outra opção, Joe começa a empurrar o moinho novamente, percebendo que perdeu. E mais tarde, durante a noite, o vizinho sabe que vai morrer em breve, então faz uma confissão. Seu nome é Alex e foi ele que conseguiu sair no primeiro momento. No entanto, assim como Joe, ele também foi capturado e enviado de volta. Ele não contou isso porque queria acreditar esperança para uma segunda tentativa. O único arrependimento de Alex é não ter incendiado aquele lugar. Joe se despede dele, então chora ao ouvir o guarda demitir Alex. Na manhã seguinte, a IA dá a Joe outro presente motivacional, um vídeo muito curto de Kate e do bebê, que agora já pode andar. Joe fica perturbado pelo fato de estar aqui há meses e começa a gritar com a empresa. A IA não gosta dessa atitude e decide que Joe deve ser demitido. Então a porta se abre e várias pessoas entram para ficar em volta da sala, ignorando as perguntas e súplicas de Joe. Logo o guarda entra e prepara a injeção e ele começa a provocar Joe, pois assim que ele morrer, ficará com sua esposa. Joe, furioso, começa a espancá-lo e à medida que o sangue espirra sobre as pessoas, a IA diz que o guarda falhou. E como Joe está concluindo essa tarefa muito bem, ele será promovido para o nível 9. Isso faz Joe perceber o que está fazendo e para imediatamente, ignorando as súplicas do
o guarda que pediu para ele terminar. Perturbado, Joe anuncia que não é um monstro e a empresa não irá fazer isto com ele e desiste naquele momento. De repente ele pisca e volta ao escritório com uma máquina conectada à sua cabeça, cercado por funcionários na mesma situação. Acontece que tudo isso foi uma simulação avançada de treinamento da carreira da empresa. O guarda, na verdade, é o responsável do RH, que explica que Joe foi voluntário para o programa e, embora tenha parecido estar lá por meses, foi apenas uma hora. Joe estava preso no nível 8 sem possibilidades de promoção, mas acontece que não foi porque ele não era bom o suficiente, foi porque ele não estava sendo desafiado a melhorar. No experimento, sua produtividade aumentou e sua liderança foi excepcional. Então, ele finalmente está recebendo sua promoção para o nível 9. E o parabeniza, pois irá receber mais. Ao desconectar a máquina, Joe é levado ao novo escritório, onde é recebido por uma inteligência artificial mais simpática. Joe não consegue parar de ter visões do que passou, mesmo que tenha sido apenas uma simulação. O escritório é pequeno e simples e o colega de trabalho mostra a ele um acordo de confidencialidade, porque o projeto é secreto e ele não pode comentar nada com ninguém. E Joe assina pelo bem de sua esposa. Assim que o homem sai, Joe liga para Kate para verificar como ela está, chorando quando finalmente ouve sua voz e promete dar mais atenção a ela. E quando a ligação termina, ele anuncia que vai queimar aquela empresa até o chão. Terminando assim O Segredo do Moinho, filme de drama e ficção científica de 2023. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui!